Começamos agora este quadro que eu sou apaixonada, né? Que é o Então Por Quê? Criado, né, nas madrugadas, das noites, das ideias que eu tenho sempre por aí, que é o contar o porquê, contar o motivo pelo qual as pessoas resolvem empreender, resolvem vencer seus medos e resolvem viver seus sonhos, que eu acredito que seja isso, né? Então, assim, hoje é muito especial, porque hoje eu vou contar a história de duas pessoas, né? Claro que a gente vai fazer um primeiro momento e depois a gente vai trazer outra pessoa no segundo momento, mas é a mesma história, são histórias que se complementam. E sonhar, se sonhar sozinha já é bom, imagina sonhar dois, né? A duas, no caso, nesse caso, né? Érica, seja muito bem-vinda a esse quadro, muito obrigada por nos receber aqui, por nós estarmos fazendo toda essa bagunça hoje aqui no seu espaço. Eu que agradeço, para mim é bem legal participar, né? Contar um pouquinho da nossa história, sim, de como tudo começou, o porquê, né, resolver empreender. Érica, lá do começo, por que estética? A estética te escolheu ou você escolheu a estética? Ou alguém empurrou a estética pra você? Na verdade, a estética foi meio empurrada, né? Sim. Porque o sonho da estética, ela começou lá em 2010, né? Sim. Quando eu trabalhava numa empresa privada e a Aniele, minha irmã, ela falou, e aí, você não vai fazer uma faculdade? Você vai trabalhar pro resto da sua vida, né? Para as pessoas e tal. Aí eu falei, vou escolher bem fácil, estética. Olha só. Fácil, né? Quase reprovei já no primeiro semestre, porque tem muito estudo, né? Muita dedicação. Estética é muito ciência, né? Sim. Então, assim, começou lá e a Aniele fazia outra faculdade, né? A Aniele fazia biomedicina e acabou que ela não se identificou muito com o curso e eu falei pra ela, vem pra estética que a gente vai abrir alguma coisa junto, né? Vamos continuar, porque a nossa família, grande parte dela é empreendedora, né? Eu falei, então vamos seguir por essa mesma linha. Então foi onde começou. É um pouco mais fácil quando a gente tem apoio da família, quando a gente já tem alguns modelos inspiracionais dentro do empreendedorismo? Pra gente foi um pouco mais fácil, né? Apesar de não termos recursos financeiros para poder iniciar a estética, a gente sabe que precisa, mas com o apoio da nossa família, né, lá do meu pai e da minha mãe, que sempre nos incentivou a estudar, e diante do empreendedorismo deles também, né, do meu avô principalmente, que é o mestre assim, da família de empreender, ficou mais fácil, né? A gente já tinha muito esse domínio de como conversar, de como chegar nas pessoas, então pra gente foi um pouquinho mais fácil quanto a isso. Sim, eu quero trazer nesse primeiro momento, que é o momento onde você está aqui com a gente, Érica, uma coisa que é muito particular e é muito tua. Como conciliar a vida de mãe, esposa, irmã, filha, empreendedora, estudante, porque você nunca deixa de estudar. Como você faz? Como que você... Sua irmã disse que é fazer tudo... É só fazer tudo na metade que dá certo, né? Brincando ali nos bastidores, mas trazendo de uma forma um pouco mais séria para quem nos acompanha, para quem quer empreender e acha que a maternidade é alguma coisa assim que vai impedir, que vai te atrapalhar de você seguir seus sonhos. Como conciliou? Como que é para vocês? Então, para mim é o apoio familiar, né? Que me ajuda muito, né? Quando eu comecei a faculdade de estética, eu ainda não tinha filho, né? E também não era casada. Então, logo depois que eu formei, quando a gente começou a empreender, eu casei. E aí, falei bem assim, agora tá na hora de eu ter filho, né? Aí a Aniele falou bem assim, não, vamos fazer mais uma faculdade? Pra gente implementar na estética, né? Eu falei, mas como assim? Não, vamos fazer mais uma vez, né? Ela me empurrando na faculdade. Aí eu falei, beleza, então não vou ter filho. No primeiro mês descobri a gravidez do Matheus. Que bom, isso aí. Tudo planejado. Tudo planejado. E depois de 3 anos e meio, né, ainda estava na graduação de enfermagem, engravidei do Bernardo. E eu falo assim, que é o apoio familiar, né, ter as pessoas que nos acolham, que fiquem com os filhos, né, é importante para a gente poder fazer a faculdade. Como a Aniele trabalha comigo, né, também é minha sócia, então ela também pegou uma parte do serviço da estética, então eu consegui conciliar a faculdade tendo o apoio familiar para cuidar dos meus filhos e tendo a Aniele para poder ajudar na parte da clínica, né, de todo esse cuidado. E aí entrei para pós-graduação, né, estou finalizando a pós em estética. E assim a gente vai levando. É sempre a rede de apoio que Uma coisa que importante que você trouxe aqui, que eu acho que é interessante para quem nos acompanha. Rede de apoio, você não desistir, você andar com pessoas que pensem, né? Exatamente, que nos incentive, né? Que não veja os obstáculos, mas que veja o
o presente, né? O que é importante para você, né? Então são pessoas que te apoiam mesmo para poder seguir em frente e não deixar você desistir. Sim, uma coisa interessante, eu tenho uma história interessante, né? Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu vim, né? Uma das primeiras parceiras, se não foi a primeira, foi a segunda parceira que a gente fez, foi aqui, né? Com as meninas, a Aniele e a Érica, através da Randala. Um beijo, Randala, te amo. E aí, o que acontece? A gente veio traçando juntas, né? Então foram muitos desafios, foram muitos caminhos, né? Foram muitos acertos, desacertos, né? Então houve um caminho que não foi fácil. E não é fácil. Não é fácil, hoje, né? Até porque como a gente não tinha experiência nenhuma, apesar de ter, né, em toda a família empreendedores, a gente não iniciou da forma correta, com a parte de financeiro, né? Com todas as estratégias. Então a gente sempre foi levando de acordo com o que a gente precisava, né? Sim. Então chegou uma hora que tudo isso entrou em conflito e graças a Deus você chegou bem nessa hora, né? Que beleza. O biscoito era delas, não era meu. Exatamente. Que nos ajudou, né, a corrigir toda essa parte, deixar em ordem, indicando pessoas para nos auxiliar. Então isso foi bastante importante pra gente. Olha, uma coisa bem, eu vou trazer uma curiosidade pra vocês, quando são duas irmãs, são sócias. De vez em quando você tem que ficar só ouvindo de um lado, depois você ouve do outro, e aí você vem e finge que tá tudo bem, que ninguém tá bravo com ninguém, tá? É uma coisa que acontece sempre. Uma curiosidade, Érica, que eu quero que você traga a respeito da funcionalidade do teu trabalho, né? Que é aquela coisa assim, hoje a gente não existe uma divisão, aqui todo mundo faz um pouco de tudo, mas você tem algumas coisas que você é um pouco mais especialista, queria que você trouxesse um pouco pra gente. Eu, com o passar dos anos, né, eu me identifiquei muito com a parte do facial e com a parte dos injetáveis, né, que era uma coisa que eu sempre sonhei, sempre gostei, né, que é a aplicação de botox, de fazer preenchimento. Então, eu procurei já, durante todo esse período, ir me especializando nessa área para poder ficar, né, com a parte do facial e a Aniele com a parte do corporal, que é a parte que ela também se identifica, né? Nós começamos, todas nós fazendo as mesmas coisas, e agora, né, com o passar dos anos, a gente foi se identificando e aí foi se especializando na área, né? A Aniele se especializa mais nas áreas de corporal e eu fiquei com a parte do facial. Então foi por isso que eu comecei a faculdade de enfermagem, para poder fazer a pós-graduação, até para adquirir mais conhecimento e entregar o que é de melhor, né, para cliente. Uma coisa que eu queria também que você trouxesse, Érica, que é muito importante, e talvez eu faça a mesma pergunta para a Aniele, quando a gente pensa estética integrativa, o porquê dessa palavra integrativa, que importância isso tem hoje? Hoje ela tem importância em tudo, né? Porque o nosso corpo, a gente tem que olhar para uma forma integral. Não adianta eu vir com as programações, né, com injetáveis ou com um aparelho, eletroterapia, se dentro do nosso organismo não está em correto funcionamento. Sim. Então, assim, para a gente conseguir entregar um resultado eficaz para cliente, é preciso que a parte interna também esteja em harmonia, porque senão os aparelhos não vão responder. É mais ou menos aquela história, por que uma cliente responde bem e outra não? Entendeu? Sim. Então, por isso que a gente está entrando bastante nessa parte dos exames laboratoriais, para poder entender como que está, né, cada componente do corpo. Estamos entrando com os quânticos também, que também ajuda bastante na correção dessa harmonia. E assim, é porque precisa estar como um todo bem. Se a cliente não dorme bem, ela não vai responder bem ao tratamento. Sim. Se ela dorme de madrugada, ela também não vai responder. Então, assim, a gente tem que tratar um paciente, olhar para ele como um todo. E não só olhar a celulite, ou só olhar a estria, ou só olhar a gordura localizada. Tem que olhar para a pessoa para conseguir entregar um resultado. Entender, assim, até a questão da rotina da pessoa. Tudo isso vai influenciar. Porque às vezes até um problema emocional, às vezes não, sempre, quase sempre, né? Um problema emocional, ele influi ali diretamente, às vezes, na forma como a pessoa não consegue dormir, não consegue comer, não consegue beber água, né? Nossa Nutri aqui o dia inteiro pedindo pra beber água, já fiquei ouvindo aqui na orelha toda hora. Mas tem tudo isso também, Tem tudo isso. A água, principalmente, né? É importante na hidratação, até porque para fazer uma radiofrequência, essa pele precisa estar nutrida, senão pode correr risco de até de uma queimadura, entendeu? Sim. Então, a parte integrativa, ela nos auxilia tanto nas intervenções de como evitá-las, né? Sim. Através dos hábitos dessas clientes, quanto na parte de resultados também, porque se o corpo está em harmonia, a gente vai conseguir sim entregar um resultado legal. E Érica, hoje, sim, uma coisa que eu queria que você trouxesse para quem nos acompanha, por que a importância da constância?
Eu queria que você trouxesse isso, porque muitas vezes a pessoa vem aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero perder essa celulite, eu quero perder essa... Mas às vezes a pessoa ela não tem essa constância. Dentro do coach, isso é uma coisa que eu falo muito, mas a importância da constância dentro de um procedimento. Então, porque a gente só vai conseguir entregar um resultado, né, quando a cliente se compromete com o tratamento. Sim. E esse tratamento, ele vai iniciar de uma forma onde o cliente vem mais vezes, mas não vai finalizar. Então, assim, é sempre importante ter essa manutenção, porque é como se fosse numa academia. Você vai lá, perde 10 quilos, você para de ir. Daqui a um ano você volta, você já engordou de novo, porque você não teve constância, né? Sim. Então, assim, a gente alcança os objetivos através dela vir corretamente nas sessões, mas depois é importante ter essa manutenção para que o corpo continue respondendo ao tratamento, né? Sim. Porque a gente acaba aqui pecando às vezes na alimentação, nos hábitos, e é onde volta. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas eu tive resultado, mas parece que agora eu não estou mais aumentando. Mas aí você vai olhar os hábitos da cliente, ela não está dormindo bem, ela está comendo hambúrguer, sim, sabe assim, não está tendo uma alimentação correta, sim, não está bebendo água, então a estética acaba que está mantendo para não perder. Sim. E aí o que elas fazem? Para de fazer e aí daqui 3 meses volta com triplo de... Uma situação muito pior. Exatamente, porque daí o que acontece? A estética estava mantendo aquele resultado mesmo ela estando com a vida toda desregrada. E aí é onde elas voltam para poder retomar de novo o tratamento. Então, assim, a constância ela é importante, né? Sim. E para poder manter esse resultado e entregar o resultado, porque se você falta às sessões, você não vem corretamente, acaba que todo esse resultado vai ficando perdido, né? Porque sim, o organismo vai perdendo o tempo cronológico dele de resultado. Sim, tem outras perguntas a fazer, mas vou deixar para o próximo bloco para a gente perguntar para a Aniele. E assim, antes da gente finalizar a tua parte aqui, Érica, eu queria que você trouxesse para mim agora. Você foi empurrada para a estética, mas hoje você quer ser empurrada da estética? Não, Deus me livre. É o meu sonho de vida, né? Assim, eu amo estética, tanto que a gente está sempre se atualizando, estudando para poder entregar o melhor. Não saio da estética, não me vejo fazendo outra coisa a não ser estética. Às vezes a pessoa fala, se tudo der errado, você faz enfermagem. Não me vejo na enfermagem, eu só me vejo na estética mesmo. E é um sonho e eu incentivo bastante quando as pessoas, eu já teve clientes minhas que eu incentivei a fazer a faculdade de estética, entendeu? Eu gosto muito de estética, eu gosto de transformar, eu gosto de elevar a autoestima, né, através dos meus resultados, eu fico muito feliz. E assim, é estética pro resto da minha vida. E o grande porquê dela, ela respondeu, você viu que ela respondeu de uma forma tão suave, né? Que realmente vai muito além do que as pessoas entendem como supérfluo, né? Como uma coisa fútil. É muito o tratar da pessoa, a pessoa gostar de olhar no espelho, a pessoa gostar de vestir exatamente uma roupa, né? Se sentir melhor. Gente, essa daqui foi a Érica, aí da Flor de Lis. Eu quero que vocês sigam, conheçam mais o trabalho delas. E no próximo bloco a gente volta aí com a sócia irmã Aniele. Voltamos aqui para mais um bloco com um vídeo inédito, né? Segundo ela, vai ser um dos únicos que ela vai gravar, porque ela adora um vídeo, né, Aniele? Adora, tá super à vontade, inclusive, super confortável, quase saiu correndo, a gente teve que buscar na escada, mas eis que ela está aqui para contar um pouquinho para vocês, prometo que é só um pouquinho, tá? Um pouquinho da história dela. Essa é a Aniele, a irmã da Érica, né, que a gente já entrevistou aí no primeiro bloco, para contar um pouquinho de como ela chegou até aqui e por que ela ainda continua aqui atendendo as pessoas dentro da área da estética. Aniele, me conta, como é que foi? E pra você? Você escolheu a estética te escolheu? A Érica já trouxe aqui um pouquinho antes que você estava lá na biomedicina, e aí você veio pra estética, e aí vocês começaram a trabalhar junto. Como que foi esse movimento lá no começo? Eu caí na estética de paraquedas, né? Sério? Nunca fui vaidosa, nunca gostei de nada desse sentido, e aí daí eu cursava a faculdade de biomedicina, mas não gostava do campo de atuação do curso em si, gostava da grade curricular, do campo de atuação não. E a Érica já fazia estética, eu imaginei, bom, ela já está na área mesmo, se nada der certo na vida, eu faço estética, pelo menos eu vou ter uma graduação. Sim. E entrei no primeiro semestre, sempre tive boas notas, então me dediquei ao curso. No terceiro semestre eu aprendi a gostar, porque foi aonde eu fui inserida na grade curricular de corporal, que é a matéria que eu gosto até hoje. E aí eu comecei a viver esse mundo de corporal, eu tinha muita afinidade com a professora da matéria em si, então foi o que me motivou a gostar mais ainda, e de lá para cá
foi a estética que me escolheu. E bacana que você e a Érica seguiram por caminhos dentro da estéticas diferentes que se complementam, né? E não foi assim, proposital, você vai estudar isso ou você vai estudar aquilo. Foi assim, uma coisa de se identificar. Foi o caminhar Sim. que cada um escolheu a área de maior afinidade mesmo. Sim. Uma coisa que eu sou sua fã, sempre fui sua fã, quando a gente se conheceu lá atrás, é a sua incessante busca de conhecimento. Eu acho isso fantástico. E o mais interessante, né, para quem nos acompanha, é que a Aniele, ela quer para ela, quer para o mundo. Então, as pessoas que trabalham com ela, as pessoas que vêm aqui, fazem parceria com ela, está sempre indicando um curso, indicando um treinamento, indicando uma especialização, essa sede de conhecimento nele. Você acha, assim, que ela é extremamente necessária, ela é um divisor de águas na sua vida? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu sempre gostei de estudar muito, desde muito nova. Eu lembro, às vezes, até quando as pessoas me perguntam, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, eu já trabalhava com a minha mãe. Sim. E eu escrevia muito poema para minha mãe, então eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de leitura. E o conhecimento é uma coisa que eu tenho sede, então quanto mais eu busco, mais eu tenho necessidade de buscar. Mas eu entro nessa área e eu costumo falar para as meninas, eu sempre divido o meu conhecimento com as pessoas, nunca tive medo disso, desde quando eu iniciei na faculdade de estética. Isso também era no meu colegiado, sempre foi assim. E eu falo para as pessoas que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Sim. Eu aprendo ensinando, essa é a verdade. Por isso que eu tenho essa afinidade por ensinar, eu gosto de ensinar, compartilhar tudo que eu sei, não é o suficiente, que a gente tem que buscar sempre. Mas quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Uma coisa que eu quero que você traga aqui, da importância das parcerias, que eu acho que é bem legal, porque eu vim por uma indicação. Né? Então, assim, esse mundo que você constrói, porque você o tempo todo que você está ali atendendo, você, eu tenho uma amiga que pode te atender, que pode te indicar, eu tenho uma amiga que vende esse produto, peraí que eu já ligo para ela, que ela já entrega aqui, não, peraí, já liga para contadora, para advogada, para fisioterapeuta, isso é uma coisa muito sua, Sim. É nata, né? Sim, sempre foi assim, sempre né? foi. Eu cheguei aqui por uma indicação, mas eu vejo isso acontecendo constantemente. Sim. Qual a importância dentro do que você vive hoje, dentro do cenário aí de empreendedorismo das parcerias? A minha área é só a estética, o que eu tenho afinidade é a estética, porém eu preciso de um advogado, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de uma coach, eu preciso de finanças, então assim, quando eu agrego todos os profissionais, eu acredito que eu faço um trabalho com excelência, eu melhoro mais ainda aquilo que eu já faço. Eu não tenho como tomar conta de tudo, a minha área é só estética, eu só faço isso, mais precisamente o corporal. Então, quando eu agrego profissionais de outros segmentos que somam dentro do que eu faço, ou outra hora, quando as minhas clientes, por exemplo, precisam, que eu conheço tenho contato com algum profissional, ela já está aqui, então eu já estou facilitando a vida dela, eu facilito a minha e a dela, porque eu dou oportunidade para um parceiro crescer também, ter contatos, e a minha cliente já sai daqui com a satisfação, com aquilo que ela estava buscando, ela sai com um serviço completo. Sim. Eu fiz uma pergunta para a Érica, eu gostaria que você também trouxesse esse conceito dentro da tua visão, do teu olhar, quando a gente pensa nesse processo do integrativo, de olhar como um todo, né? Que é aquela coisa assim, não há possibilidade da gente estar, de repente, bem com o corpo, por exemplo, se nós estivermos com o emocional fragilizado, né? Não há como eu ter um corpo sadio se eu também não me alimentar bem, não tomar água, ou se eu também não frequentar, não fazer uma atividade física. Então, essa interação de um todo, às vezes até do sistema familiar que a pessoa vive, né? Então, quando a gente fala de flor de lis estética integrativa, que conceito, o que esse nome quer trazer? O corpo tem a sua linguagem, né? O corpo fala, né? Estética é autoestima. Então, quando eu agrego a parte integrativa que eu estou tratando de dentro para fora, eu com certeza tenho uma somatória de resultados muito melhores, porque eu não posso tratar a minha cliente, olhar a minha cliente só aquilo que eu vejo por fora. A minha cliente, ela é mãe, ela às vezes é estudante, ela é esposa, ela é filha, ela tem uma academia para frequentar, ela tem uma nutricionista, ela tem um conjunto de ações dentro do dia a dia dela. Então, quando eu trago tudo isso para dentro da estética, quando eu entendo, eu tenho esse olhar, quando eu entendo tudo isso que acontece na vida dela, a rotina dela, com certeza eu potencializo mais. Integrativo é isso, quando eu olho de dentro para fora. Eu não vou tratar só aquilo que o meu olho é capaz de ver, como, por exemplo, uma celulite, uma gordura localizada. Eu preciso entender como ela chegou naquele processo de celulite, como ela chegou naquele processo de gordura localizada, como ela chegou naquela flacidez. O corpo dela traz a história dela, e a história dela é isso.
Dentro de movimentos estéticos, a gente fala muito assim, de muitos procedimentos. Existem muitos procedimentos que vocês fazem e a grande maioria dos lugares também fazem. Mas eu acredito muito na energia das pessoas e na experiência que as pessoas vivem em cada espaço. O que a pessoa pode esperar vindo aqui até vocês? Que experiência é proporcionada a elas dentro do que vocês hoje trabalham nos atendimentos? O que tem de diferente? Qual é o quê? Né? Qual que é o chamariz da Flor de Lis? Eu costumo sempre olhar para minha cliente e pensar aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim, eu não faço por outro. Então, quando eu vou tratar uma cliente, toda cliente que entra aqui dentro, seja cliente, paciente, eu sempre procuro olhar para ela com o meu olhar, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu passo para ela eu passo para ela o meu melhor sempre. Eu sempre trabalho com honestidade, caráter, isso é imprescindível hoje, e com conhecimento, porque a estética é isso. A estética não é só a parte de massagem, passar um creme. A estética tem toda uma cientificidade por trás dela. Eu preciso entender tudo que eu estou fazendo, todas as ações fisiológicas que estão ocorrendo. Então, eu acho que o diferencial hoje é isso, é a energia que eu passo para ela, eu me colocar no lugar dela, eu entender tudo aquilo que se passa por trás da vida dela. E, claro, que eu valorizo o fato dela estar aqui, porque se ela me escolheu, se ela está aqui, é porque ela acredita num trabalho que a gente Até exerce. porque a maioria das clientes de vocês não é de hoje, né? Vem uma vez para fazer um procedimento. Eu tenho, ainda ontem eu estava comentando com a Camila, que eu tenho uma cliente que esteve aqui ontem, que ela mesma comentou, ela está com a gente desde o nosso primeiro espaço. Olha só. E já teve bastante espaço. Uma coisa bacana para a gente responder, quanto tempo? Desde quando começou a atender em casa? Nós começamos a atender em casa em 2012. Olha aí, gente. 10 anos? 10 anos. 10 anos. E quantos lugares já percorreram em Cuiabá? Bastante. Igual cigana. Já mudou muito, Uns né? 10 mais ou menos, Né? pode se contabilizar. É isso aí. Hoje a gente está aqui numa sede, né? Ainda não é a própria, mas não estaremos é a em breve lá, Deus né? quiser. Amém, né? Mas é muito bacana a gente trazer para a vida aí do empreendedor, para trazer para a carreira, que nada é fácil. Que a gente começa com o que tem, porque vocês lá atrás começaram com o que vocês tinham. O mais importante é você acreditar, né? Você precisa acreditar porque você é capaz, né? Vem de você. Não depende do outro, depende de você. É você quem faz acontecer. Tem muita gente que se impressiona muito com o que é falado ao redor, né? Até numa palestra que eu e o Hugo assistimos no domingo, eles contaram uma história rápida que estava subindo um grupo de amigos, com certeza você que estuda muito já deve ter ouvido falar dessa história, estavam subindo uma montanha muito difícil e tinha um guia trazendo, né? E aí eles paravam em determinados acampamentos, e aí cada parada um grupo desistia. Uma pessoa fazia efeito manada, começava a reclamar, ele trazia 2, 3 com ele, porque geralmente é assim que funciona. A cada parada, 2, 3 vinha descendo. E aí, quando chegou na última, que tinha o último acampamento, o próprio guia falou: olha, gente, é muito difícil daqui pra frente. Vocês vão querer ir mesmo? Todo mundo desistiu, menos uma pessoa. E essa uma pessoa chegou lá, né? E aí, na hora que todo mundo desceu da montanha, ele foi ser entrevistado, adivinha? Ele era surdo. Ele não ouviu ninguém. Então, assim, trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes a gente tem que ser surdo. A gente precisa ser surdo mesmo, sabe por quê? Porque tem muito mais gente para falar para você que você não é capaz do que você é capaz. Com certeza. Né? E a gente estava até comentando um pouquinho antes aqui, né, entre nós, que muitas vezes a gente tem que escolher as pessoas com que a gente conversa, o que a gente compartilha. Porque às vezes você tem uma ideia, tem um sonho, já pensou lá atrás, né? Como é que não deve ter sido quando vocês começaram a comprar a primeira maca? Você lembra quando você comprou a sua primeira maca? Todo o processo, Né? primeira maca, o primeiro aparelho, tudo parcelado, tudo pagando, mas sempre com o sonho que, na verdade, assim, a busca é incessante, né? Eu não sei aonde a gente quer chegar, né? Mas eu acredito que a gente irá chegar. Então, sempre que a gente adquire conhecimento, aparelho, tudo que a gente coloca aqui é na certeza que nós iremos chegar no topo. Sim, com certeza. Imagina a quantidade de histórias que já não apareceu aqui, de pessoas, né? De vida, de lágrimas. Muitas pessoas vêm aqui, muitas vezes, muitas mulheres, para ter um momento delas, para conversar com vocês, né? Vocês acabam fazendo um pouquinho de barra coach, barra psicólogo, barra terapeuta, claro, na melhor das intenções, sem roubar a função de ninguém. Claro, e uma coisa que eu acho que dá pra gente linkar dentro do meu processo e do seu, é a importância do comprometimento de quem vem nos procurar. Porque muitas pessoas às vezes vão me procurar ou vão procurar vocês querendo mudanças, mas não estão comprometidas com a mudança. E isso daí faz muita diferença na caminhada, no resultado, né, Aniele? Com certeza, o comprometimento,
a frequência, os cuidados pós aqui. Eu costumo dizer para minha cliente que ela tem 2 horas comigo e 22 horas do dia dela para estragar o que eu faço em 2 horas. Sim, sim. Então, o comprometimento depende dela. O resultado final só depende dela. A minha parte eu faço. Sim. Agora, o resultado final só depende dela. Falando em sua parte, uma coisa que eu queria, né, trazer aqui, a questão do pós-operatório, da importância dele, porque muitas pessoas querem fazer a cirurgia, querem mudar alguma coisa, mas às vezes não querem se comprometer tanto com o pós-operatório, né? Quer a coisa rápida, milagrosa. Qual a importância desse trabalho que você faz muito bem, que eu sei disso, você não vai falar aqui que você faz porque você é modesta, eu sei, mas qual que é a importância desse trabalho para quem realmente saiu do processo cirúrgico? O pós-operatório, ele entra de extrema importância, os cuidados. Quando você faz uma cirurgia plástica, você sofre um trauma muito grande. Eu costumo dar esse tipo de explicação para minha cliente. O médico te causou um processo inflamatório, um trauma muito grande no seu corpo. Seu corpo precisa cicatrizar. E ele só cicatriza com os estímulos corretos. Então, é uma drenagem bem feita, são os cuidados que você precisa ter no dia a dia, é uma alimentação balanceada, é a ingestão de água, que é muito importante dentro da estética hoje, que eu sempre foco nas minhas clientes. Sim. A ingestão de água é algo que faz toda a diferença em qualquer tratamento, seja ele de corporal, facial, pós-operatório. E o pós-operatório, você ter com quem contar também, é muito importante. Eu sempre falo para elas que o pós-operatório, pagar a cirurgia em si não é o problema. O problema é o repouso que você precisa fazer, é as pessoas que você vai contar para te ajudar, porque você fica entediado, você vê gente saindo e chegando em casa, você tem que ficar em casa de E aí repouso. você tem que ficar ali, né? Você que está contida, você que não está participando do movimento. É sempre né? isso, e você precisa desse momento, são 30 dias que você tem que se resguardar mesmo, você tem que fazer repouso, movimentos básicos como caminhar, que você precisa para ajudar nesse processo. E então tudo isso é entediante. Então, quando o momento da massagem entra de importância no bem-estar, não só na parte da reparação do trauma que ela sofreu, como também no bem-estar. Sim, com certeza. Então, e aí, eu queria também trazer aqui para vocês, assim, pra gente... eu acho que a grande pergunta desse quadro, e a pergunta que eu fiz também para a Érica, qual que é o seu grande porquê? Por que você vem para cá todo dia? Né? Eu sei que vai falar que é para pagar boleto, que eu sei que isso daí é consequência, mas o que te motiva a continuar, a buscar curso, a buscar especialização, a se enrolar aí para poder preparar coisas maiores para as pessoas, às vezes nem dormir à noite preocupada por alguma coisa, por alguma situação? O que te faz, o que te motiva a continuar? Eu gosto de entregar resultados. Ainda hoje eu estava comentando também com a minha cliente no pós-operatório que eu estive mais cedo, eu falei para ela, fazer estética, pós-operatório, procedimentos como a gente faz aqui, todo mundo faz. Sim. Mas entregar resultados, que é o principal, deveria ser o principal motivo de todo o trabalho que você exerce, poucos entregam. Então, o que me motiva na estética, eu gosto muito da área da estética, eu acho que eu tenho certeza que hoje eu não faria outra coisa a não ser estética, eu não me arrependo de tudo que eu já caminhei até aqui. E eu gosto de entregar resultado, eu gosto quando a minha cliente sai daqui satisfeita, eu gosto quando ela olha e ela fala, nossa, como eu desinchei, nossa, como a minha barriga está melhor, como a espessura da minha pele está melhor, como está mais nutrido. E eu gosto de entregar resultado. O dinheiro é uma consequência do trabalho que eu gosto de entregar, que é o resultado. Ai, gente, tá vendo? Por que eu não venho aqui? Por que eu não deixo de vir aqui? Porque o atendimento é diferente, é uma experiência, o cuidado, o carinho. E aí, pra gente finalizar esse quadro, eu quero agradecer a Érica, que eu já entrevistei no primeiro bloco, agradecer você por todo esse carinho, por toda essa receptividade. Eu desejo melhor pra vocês, tudo de bom, muita coisa boa. Eu sei que tá vindo muita coisa boa por aí, que a gente consiga agregar e ajudar mais e mais mulheres. Com certeza, nós que agradecemos por toda a parceria até aqui feita e por tudo que a gente ainda vai caminhar junto. Muita coisa vindo. Muitos caminhos ainda. Gente, é isso aí. Esse foi mais um Então Por Quê? Então Por Quê especial de duas irmãs da Flor de Lis, Estética Integrativa. A gente agradece, né, a vocês que nos acompanham. Muito obrigada. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que tem pra fazer aí. Eu agradeço, né? Pede os biscoitos, como diz a Nicole. Eu agradeço e até a próxima.